Olá, amigos do grupo de pesquisa Margens do Direito. Quem quer pesquisar na área de hermenêutica jurídica, é importante levar em consideração que, para uma perspectiva mais contemporânea, mais atual, é importantíssimo trabalhar com a noção de legitimidade, o problema da interpretação como um problema de legitimidade, tá? Porque problemas de lacunas e o problema da indeterminação da linguagem são problemáticas mais antigas, que já se tornaram mais ou menos obsoletas, né? Se vocês repararem bem, a grande unidade analítica da hermenêutica, ela está relacionada ao problema da subjetividade da interpretação, que se desdobram nos problemas do solipsismo, do decisionismo, do arbítrio, na escolha do sentido, na definição do sentido, né, do direito. Esse problema da subjetividade ele já está presente, por exemplo, né, em Montesquieu, naquela ideia que vem do iluminismo burguês de um certo dever do juiz ser apenas a boca que pronuncia as palavras da lei. Porque se você, naquela época, né, se permitisse ao juiz uma liberdade interpretativa, ele poderia estar substituindo a função do poder legislativo, né, que seria o poder com essa função genuína de criação do direito. A atividade interpretativa ela seria, portanto, um ato de criação do direito e que estaria, então, desestabilizando, né, aquela ideia de uma separação harmônica, né, entre os poderes. É uma ideia já bem antiga, portanto, né? Tem a ver com o início da modernidade, mas ela ainda até hoje, né, ela permanece como sendo um núcleo essencial, digamos assim, da problemática da hermenêutica jurídica. Só que olha só, no século XIX, na Europa, o grande problema da interpretação eram as lacunas, porque como que tu controla a subjetividade do intérprete diante da lacuna, diante de fissuras regulatórias no direito, né? Diante de um silêncio da lei. Então vejam, poderiam existir casos que cobravam do direito uma resposta, só que o direito não tinha uma resposta para aquela situação. Então é isso aí que vem o problema da subjetividade da interpretação. Como é que tu vai controlar a atividade interpretativa, que é construtiva, né, do juiz diante de um caso de lacuna, tá? Então, essa é a primeira problemática. E no Brasil, essa problemática das lacunas, ela vai se instalar até os anos 30, anos 40, anos 50, né? E a partir dali, a partir da segunda metade do século XX, ela já se torna obsoleta, porque aí a gente já tem o paradigma da linguagem, a gente já vai ter as duas viradas linguísticas, né? Que são a virada linguística filosófica de Heidegger e a virada linguística analítica de Wittgenstein, que vão influenciar grandes pensadores do direito, como Hans Kelsen, né, no mundo continental europeu, e Hart, no mundo anglo-saxão. E esses dois pensadores, de uma forma assim não tão coerente, tá? Mas os dois vão adotar de alguma forma esse novo paradigma, né, do pensamento filosófico da época, que é o paradigma da linguagem, tá? A virada linguística. E nessa perspectiva, o problema da interpretação já não é mais o problema das lacunas. O problema se torna o problema da impossibilidade de controlar o processo de produção de sentido do direito. Porque na medida que a gente admite agora que o direito é linguagem, não mais texto, né? O direito não é mais artigos de lei, certo? Mas o direito agora ele se torna uma linguagem e como toda linguagem, ela pode produzir sentidos que extrapolam os limites sintáticos, né, de um texto, turma, nós estaremos diante daí do problema da indeterminação da linguagem, usando a expressão de Hans Kelsen, ou o problema da textura aberta, usando uma expressão que vem do Hart, tá? A ideia da indeterminação da linguagem, galera, ela é bem interessante porque ela coloca para nós uma certa inversão do problema das lacunas. Porque se antes, na época das lacunas, o grande problema era como controlar a subjetividade do intérprete diante de uma ausência de resposta do direito, certo? Com o problema da indeterminação, o problema agora ele se inverte, porque agora é como controlar a subjetividade do intérprete diante do excesso de possibilidades de interpretação do direito. Vocês percebem como muda completamente a problemática? Na época das lacunas,
era a ausência do direito, era o silêncio do direito dito de casos concretos. Na interpretação da linguagem, o problema agora é o excesso, são as grandes quantidades, as várias possibilidades igualmente justificáveis de interpretação do direito. Porque quando o direito se torna linguagem, turma, aí a questão já não é mais de lacuna. A questão é como é que a gente escolhe entre várias possibilidades qual é o sentido que a gente vai dar para um determinado artigo de lei, para uma norma jurídica, para um contrato, para um ato jurídico diante de um caso concreto. E em Kelsen isso se torna mais interessante ainda, porque Kelsen trabalha com aquela noção da interpretação como um processo construtivo do direito que parte de uma norma de escalão superior, no caso nosso seria a Constituição Federal, e aí vai descendo os escalões normativos, né, leis complementares, leis ordinárias, até os atos administrativos, até chegar na interpretação do direito para o caso concreto, até chegar na norma particular para o caso concreto. Então veja, de uma interpretação que obedece esses escalões normativos, tu tem na verdade uma grande quantidade de interpretações possíveis, tá? E o Kelsen ele dá um exemplo que é bem interessante para entender essa potencialidade. Ele diz assim: o problema da interpretação não é só na sentença do juiz, não é só na decisão jurídica do caso concreto. Quando o legislador vai criar uma nova lei, ele também tem que criar essa lei de acordo com a Constituição Federal. Então, o legislador também tem um problema de interpretação da Constituição Federal. E a Constituição Federal não garante uma única interpretação correta. Vocês percebem? Olha que inteligente o Kelsen, já naquela época, né? Não tem como tu dizer assim que só pode ter uma lei, né? A lei correta de acordo com a Constituição Federal. Na verdade, uma lei ela pode criar várias possibilidades de sentido a partir do sentido, né, possibilitado, constituído pelo horizonte interpretativo da Constituição Federal. Então isso mostra para nós, né, como é muito mais interessante, muito mais rico, né, o problema da indeterminação da linguagem do direito, que é um problema, atenção, dos anos 60, tá? E é um problema já antigo, né? Ele ainda é interessante. Grandes juristas brasileiros ainda veem o problema da interpretação constitucional como um problema de textura aberta, como um problema de linguagem, como um problema de abertura semântica dos princípios constitucionais, certo? Mas essa é uma discussão que na hermenêutica ela é dos anos 60, tá? É uma discussão que a gente pode dizer assim já mais ou menos obsoleta, tá? No campo da hermenêutica jurídica, certo? O pessoal que é da área, né, sabe que isso já é uma discussão lá dos anos 60. Mas então qual que seria a discussão contemporânea, né? Se a gente quer fazer uma pesquisa assim, ó, né, estando assim atual, assim, quais são as problemáticas atuais da hermenêutica, galera? É a questão da legitimidade, tá? Porque depois de Kelsen, depois de Hart, o grande esforço entre os grandes pensadores da hermenêutica em nível global é tentar construir critérios, metodologias ou teorias que vão ajudar o intérprete a justificar qual é a interpretação que ele está fazendo diante das várias interpretações possíveis, tá? E aí a gente vai encontrar vários autores de linhas de pensamento diferentes, né? Autores que seguem uma linha mais ligada à hermenêutica filosófica, outros que vão seguir uma linha mais ligada ao desenvolvimento do pensamento analítico, outros sistêmicos, outros pragmatistas, uma série que não vem ao caso aqui a gente analisar, né, o que cada um pensa e tal, mas a ideia é que o que eles têm em comum é pensar a interpretação como um problema de legitimidade, ou seja, a questão não é mais pensar apenas em métodos ou critérios técnicos de subsunção de um caso particular a uma norma jurídica ou da norma jurídica ao caso particular. Não é mais a cama do procusto, né? Que tu tem que fazer as coisas se encaixarem, custo que custar, tá? A ideia da hermenêutica contemporânea, turma, é pensar em como dotar de legitimidade uma prática interpretativa que é construtiva, certo? Não tem como tu controlar a subjetividade do intérprete, mas tem como repartir a responsabilidade pela escolha do sentido que vai prevalecer no caso concreto. Vocês percebem? É uma outra dimensão, portanto, da problemática, é uma outra abordagem, né, que o pensamento contemporâneo está propondo para a hermenêutica jurídica.
Então, pessoal, uma dica bem assim objetiva, simples, né, para quem quer pesquisar nessa área tão interessante, tão cheia de uma riqueza, né, conceitual e histórica importante para a cultura jurídica do Brasil, que é a hermenêutica, certo? Um bom ponto de partida é entender a história, né, dessas três problemáticas: lacunas, indeterminação da linguagem e legitimidade, certo? E pensar que a questão contemporânea mesmo é entender justamente essa discussão da legitimidade da interpretação. A questão não é mais como interpretar corretamente o direito, a questão é como estabelecer condições e possibilidade para uma construção interpretativa participativa da interpretação do direito, certo? Como é possível pensar em uma atividade interpretativa mais legítima, que tenha uma aceitação social, que consiga superar a divergência, né, entre os conceitos. E aí a gente vai ter então vários autores que vão trabalhar por caminhos diferentes, mas compartilhando, né, dessa mesma preocupação, que é a preocupação de fundo, né, que é a questão da legitimidade da interpretação. Valeu, pessoal? Um abraço a todos e fica o convite a entrarem, né, nessa discussão que é a hermenêutica jurídica, uma das disciplinas mais interessantes da cultura jurídica contemporânea. Um abraço!